Oi, pessoal. Nossa última aula nós falamos sobre os processos de migração e imigração, né, que ocorreram e ocorrem no mundo inteiro e que hoje está bastante prejudicado aí por conta da pandemia de coronavírus. Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos falar de assimilação e aculturação. Então, o que vem a ser isso, gente? Assimilação é basicamente um fenômeno cultural, onde uma cultura acaba sendo assimilada ou absorvida por outra. Então, durante os processos migratórios e imigratórios, quando o imigrante ou migrante chega no seu lugar de destino, ele traz com ele toda a bagagem cultural que ele tem do seu lugar de origem, né? Então, vamos ver um exemplo. O nordestino ele vem para São Paulo, ele traz toda a sua bagagem cultural, sua bagagem gastronômica, língua, todos os aspectos que compõem a sua vida lá no seu lugar de origem. Quando ele chega aqui em São Paulo, o que acontece? Ele se dá de frente, ele se depara com uma outra cultura, com outros hábitos, com outras formas de agir, com um vocabulário diferente, com cultura diferente, com gastronomia diferente. O que acontece? Esse imigrante, ele tem a sua cultura e a sua forma de agir, de pensar e de viver assimilada e absorvida aqui no seu lugar de destino. Então ele acaba deixando de lado muito daquilo que ele traz como bagagem cultural, que faz parte da sua vida, e adquirindo novos hábitos aqui no seu lugar de destino, né? Então, esse é um processo de assimilação cultural que existe muito. E um outro aspecto é a aculturação, que é um pouco diferente, porque quando ele traz os seus aspectos culturais na sua bagagem, e ele chega aqui, ele se encontra numa nova cultura, numa nova realidade, existe um choque a princípio dessas duas culturas distintas, diferentes. Porém, em muitos casos, esse choque ele acaba dando origem a uma nova cultura. Tá? Então, por exemplo, o imigrante japonês ele chegou aqui em São Paulo, foi morar lá na Liberdade, dando origem ao bairro da Liberdade, trouxe com ele toda a sua bagagem cultural, língua, gastronomia, hábitos. Chegou aqui e encontrou o brasileiro com seus hábitos, o paulista, né? O paulistano da capital, com seus hábitos, todas as suas características também. Disso aí surgiu uma nova cultura, novos hábitos. Por exemplo, existem pratos que a gente vai lá na Liberdade em busca, pratos da culinária japonesa, que não existem originalmente na culinária japonesa. Por quê? Ele foi adaptado aqui à nossa realidade, aos nossos hábitos, aos nossos gostos, dando origem a uma coisa nova, e não necessariamente paulista, não necessariamente japonesa, mas uma mistura das duas. Do mesmo modo, o imigrante que vem do Nordeste, ele veio para cá, ele trouxe a sua bagagem. Vamos dar um novo exemplo de culinária. A gente sabe que no Nordeste as coisas são mais fortes, mais apimentadas. Para que isso seja absorvido e entendido bem aqui no Sudeste, teve que se tirar um pouco da pimenta, teve que substituir o azeite de dendê, que é mais forte, por um outro tipo de óleo, dando origem a uma nova coisa, a uma nova cultura, que não é nem nordestina e nem do Sudeste. Então esse é o processo de aculturação. Na assimilação, existe a perda da identidade. Você é absorvido por aquilo, pelo sistema. Na aculturação, existe uma fusão. Essa fusão ela pode ser branda, ela pode ser tranquila e pode ser de comum acordo por todos, pelo que veio e pelo que já estava aqui.
E essa fusão ela pode ser dada à força, como no caso da colonização portuguesa, né, onde os índios foram obrigados a seguir uma nova religião, novos hábitos. Os índios andavam nus, eles foram obrigados pelo colonizador a se vestir, foram obrigados a receber uma nova religião, né? Isso foi um processo de aculturação do indígena pelo colonizador português. Tá bom? Qual é a nossa tarefa, gente? Pesquisar sobre esses dois temas, assimilação e aculturação, na internet, e pesquisar na cidade de Caçapava, na cidade de Taubaté, na cidade de São José, movimentos que vocês percebam como de assimilação e de aculturação. O que a gente pode ter como exemplo prático aqui na nossa região? Tá bom? Qualquer coisa, manda dúvidas para mim que eu respondo.